Olá, ouvintes do Bizarrismos! Aqui quem fala é a Carol do futuro, ou seja, a Carol que estava editando o episódio e percebeu que estava ficando longo demais. Então, só para avisar, né? Essa aqui é a parte 1, se você tá começando a ouvir agora a história, você está no lugar certo. Separei em 2 partes e no final desse episódio eu falo para vocês o que vai ficar na parte 2, tá bom? Um beijo e bom episódio para vocês! Olá, ouvintes do Bizarrismos, estamos de volta com o primeiro episódio de Teorias Bizarras do ano. Aqui quem fala é a Carol, mas eu não estou sozinha. Hoje, para sorte de vocês, eu trouxe 2 pessoas aí bizarras para comentar com a gente. Pela primeira vez eu não falei para os meus convidados qual era o tema antes de chamar, eles só aceitaram, assim, né, mostrando, falando, ai, tá bom, caramba, o que essa maluca quer? Aí eles pegaram um tempinho aqui do carnaval para falar comigo. E hoje a gente vai falar então de teorias bizarras e o tema de hoje, como eles acabaram de ficar sabendo, é sobre a morte bizarra e as teorias das circunstâncias bizarras. De quem? Do falecimento da Brittany Murphy. Quem que eu trouxe aqui? Eu já vou explicar quem é essa garota, quem foi e tal, mas comigo hoje eu tenho ela e ele. Oi, gente, eu sou a Manu. Eu sou eu, cara. Acho que eu sou um pouco bizarra. E eu acho que a gente não tinha muito o que fazer aqui no carnaval, né? Então a gente veio falar de gente morta. Olha que bacana. Você vê gente morta, Manu? Todo tempo. Todo tempo? Eu gosto de falar com millennials, porque eles têm as referências, faz sabe? parte, né? Os 30 a mais não me permite mais estar do bloquinho e eu prefiro falar de gente morta. Eu também, amiga, eu também. E quem tá aqui com a gente também? Eu não sabia que a Manu ia chamar. Então, aí eu tava esperando ela falar. Eu sou a gente morta que vocês veem todo tempo. Muita frequência, cara. Então, cara, sou o Kader de novo aqui. Acho que é a minha terceira. Já posso pedir música já? Pode pedir. Você quer pedir então. agora? A gente toca um pouquinho no episódio. Então eu vou querer uma do Fala Mansa aí, já que a turma gosta. Tá bom, vai tocar. Então, terceira aparição. Você voltou, né? É isso. Voltei. Os fãs aclamaram e o Kader veio e ele é solteiro. Segundo episódio seguido que a gente fala que o Kader tá solteiro e que as gatas podem investir, hein? Dessa vez ele Todo veio. dia a Carol fica recebendo direct, passa a DM do seu irmão e tal. Sim, o povo clama, o povo clama. Então, a DM dele é @kader.osman. E boato que as 5 primeiras que chamarem, ele vai passar o zap dele. Se quiser, eu passo aqui. Começa com 9. Bom, então, eu chamei, né, os dois para falar da morte da Brittany Murphy. Eu queria aproveitar e agradecer a Lorena, que foi a nossa ouvinte que deu a sugestão desse tema. Ela é o povo que clamou por esse tema. Então, estamos aqui falando, Lorena, seu pedido é uma ordem. Então, viemos aqui falar da Brittany Murphy. Roda a vinheta. Você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Antes de eu começar a citar informações, eu tenho que falar de onde veio. Nosso compromisso aqui é com a informação e não é com a verdade, tá? Não confundam. Quais são as fontes aqui, além das vozes das nossas cabeças? O Google Gloss. Paris Hilton. Também tirei de alguns artigos, algumas notícias e vídeos que estão disponíveis na internet, né? Os vídeos estão todos no YouTube, eu posso colocar o link aqui na descrição. Mas principalmente o documentário, que é O que Aconteceu, Brittany Murphy. Ele foi a principal fonte aqui, o documentário que está disponível no HBO.
E eu não sei se eu vou falar muito, porque a HBO não me pagou nada. Mas tá disponível. Melhor não, né? Tá disponível lá, tem 2 episódios. É bem legal o documentário, porque eles mostram bastante imagem. Eles entrevistaram os familiares, né? Eu acabei de descobrir que ela morreu. Então, Então, socorro. amiga, basta eu estar vivo, hein? Só pra você. Então, como o tempo urge. Vou falar. Primeiro, né, queria saber, vocês sabem alguma coisa assim, além do que a gente falou aqui da Brittany Murphy? Vocês, pelo visto, não lembravam nem que ela tinha morrido. Mas vocês Não. lembravam que ela tinha nascido? Tipo, vocês já tinham visto ela? Eu acho que a relação Já. mais importante foi o Ashton Kutcher, né? Então, Courtney. Quem é esse? Ashton Ashton Courtney Love? Ashton Kutcher. Christopher. Ele... Não sei se ele foi mais importante, amiga. Na verdade, eu sei sim, não foi. Mas eu gostei bastante da sua relação, porque a gente mostra o quanto... Ah, não, era pra mim mesmo. Ah, pra você! Ele, entendi. Ele foi... Pra você, ele foi o mais relevante, né? Eu entendo, viu? Eu entendo bem ele ser o mais relevante na memória de alguém. E você, Cadinho? Você lembrava dela? Eu lembrava do Ash Kutcher também aí, que era o ex-namorado dela, né? Ou ela é ex dele, não lembro agora a ordem. Mas era isso aí. Eu lembrava dela, eu sei que ela fez algum outro filme, assim, que eu não sei dar o nome, mas... Mas lembrava da carinha. Ela fez aquele filme Grande Menina, Pequena Mulher. Cara, esse filme é muito da hora. Cara, esse filme é muito da hora. Vale a pena. Assim, eu gosto bastante dela. Até vocês vão ver aqui, eu vou citar alguns desses filmes, mas legal. Então a gente tá aqui, cada um numa página, mas do mesmo livro, né? A gente sabe quem é ela, já viu por aí e tal. Não sei se viram pós-mortem, pré-mortem, mas viram. Como a gente não sabia que ela morreu, talvez a gente não sabia que era espírito, mas Quem sabe, né? Exato, mas vocês viram ela por aí, né? Esse encontro aconteceu. Então, eu vou falar um pouco melhor pra vocês, né? A Brittany, que é a principal pessoa que a gente vai falar hoje, né? Tudo vai girar ao redor dela. Ela nasceu em Atlanta em 1977. Então, ela é American. E desde pequena, ela sempre quis ser atriz. Ela cresceu muito envolvida, assim, no mundo de teatro, musicais. Aquela criança prodígio, né? Tá com sono aí, Cadinho? Médio. Nossa, que legal, cara. Eu acordei cedo hoje, tava complicado. Tudo bem. A mãe dela falou, né, em algumas entrevistas, que ela, tipo, desde que nasceu, assim, sempre foi muito expansiva, uma show person, assim, tipo, sempre foi muito sonhadora, carismática. Quem conhecia ela, assim, dizia que era uma coisa dela mesmo. Ela, tipo, é aquela pessoa que fala, ela nasceu pra ser do showbiz, tá? Ela nasceu com a fama, com o brilho, com o glamour. Nasceu, amiga. Quando ela tinha uns 14 anos, né, ela já fazia audição pra série, filme. Ela teve o primeiro filme que ela fez, né, e que teve um grande destaque foi o Clueless, que é o filme Patricinhas de Beverly Hills. There's a jump and slobber all over you. Ew! Get off of me! Ugh, as if! Que eu mandei a foto pra vocês de como ela tava ruiva lá no começo. Foi um filme muito marcante, assim, pros millennials, né? Era aquele filme bem sessão da tarde, legalzinho e tal. E ele também, nos Estados Unidos, refletiu, assim. Foi um filme de bastante sucesso. E foi aí o grande start da carreira dela. Ela era um pouco mais nova que o restante do cast. Alguns outros filmes que ela fez, né? Então, como vocês já citaram, o Grande Menina, Pequena Mulher... aquele do Recém-Casados, ela fez o filme 8 Mile com o Eminem, que gerou aí um breve romance na época também. Grandes sucessos aí da época, ela fazia bastante filme, assim, com certeza, se ela não tivesse algumas não, a maioria das coisas que aconteceram aqui que eu vou contar pra vocês, elas mudaram drasticamente o caminho da carreira dela, mas só pra mostrar que ela tava, de fato, ascendendo, né, ela tava seguindo uma carreira bem legal, assim. Aí, falando um pouco da vida pessoal dela, né, ela cresceu só ela e a mãe dela, o pai dela não era presente. Quando ela chegou a Hollywood, ela era bem diferente do restante das atrizes, então vocês viram, né, como ela tinha o cabelo meio ruivo, mais escuro. Não era padrão, exatamente. Isso fez com que ela fosse perdendo ali no começo da carreira alguns papéis de mocinha, assim, né, de protagonista. Ela era sempre a amiguinha doidinha, a amiguinha, tipo... Isso, o alívio cômico ali do filme, mas ela falava, eu quero ter papéis de destaque. Então, que ela viu, né? Ela falou, eu não sou alta, não tenho
não sou, tipo, loira, olho claro, magérrima e tal. Aí ela conta de uma entrevista que uma vez, quando ela perdeu um papel por conta disso, o produtor falou pra ela que ela era amável, mas não era comível. Nossa. Exato. Saudável a relação dele. Não, Lovely Hollywood... but not fuckable. Exatamente, ele usou exatamente isso, fuckable. E assim, você vê que ótimo. Bem-vindo ao mundo feminino. Pois então. pois é. E ela sofreu com isso. Hollywood, né, tem bastante história que sai, assim, dessas pessoas serem meio lixosas, assim. E aí é só mais um exemplo da pressão que tem ali, né? Pouco depois disso, né, o que aconteceu? Vocês acham que ela iniciou, considerando que era nos anos 2000, você acha que ela iniciou um movimento de aceita seu corpo, as diferentes podem mais, ou ela fez de tudo para entrar no padrão? Ela virou padrão. Começa ali as fotos que você mandou aqui, já dá pra ver que ela fez um nose job ali, velho. Assim, e eu entendo isso, né? Ela, com a pressão da época e tudo, ela entendeu que o que ela precisava era, então, entrar nesse padrão para poder mostrar o trabalho dela, enfim, né? Ter um destaque maior. Então, lá pelo início dos anos 2000, ela começou a perder muito peso, ela pintou o cabelo de loiro, ela começou a se vestir de uma forma diferente, então ela aparecia mais com roupas mais sexy. You look great. You look phenomenal. Thank you for coming. It's great to have you here. Thank you. Hello. Yeah. Ela arqueou as sobrancelhas, né? Tipo, mudou totalmente o rosto dela, o jeito... Mudou. Antes você via foto dela mais menina, né? Mas é assim, normal, né? Aí tá até uma sobrancelha mais arqueada pra trazer um olhar mais sexy, atrair. Olha essa análise aí. Caralho, presente, hein, professora? Mas é isso mesmo, Manu. É bem por esse caminho, assim, que ela foi. Ela falava que sonhava. Ela sonhava não de sonhar de I have a dream, mas, tipo... sonhar de estou dormindo e vendo coisas na minha cabeça. Ela sonhava que ela tinha ficado loira, aí ela foi e fez isso na vida real. Então, assim, ela tinha dentro dela uma pressão forte pra estar dentro do padrão das protagonistas, das mocinhas. Ela tinha um inner coach, né? Coach interno dela. Fica loira. Mexe a sobrancelha. Fica magra. Exato. Os surtos e vozes dela já estavam brigando entre si, né? Estavam tentando destruí-la de dentro pra fora. E aí, lá pra 2003, assim, começou a sair vários rumores falando que ela tava usando droga, que ela tava doidona. E não foi muita surpresa na época, porque... todo mundo usava. Porque todo mundo usava, né? Seria estranho se ela não usasse, né? Também por isso, mas porque além dessa perda de peso que ela teve num período curto, assim, de tempo, ela também aparecia, tipo, alterada, assim, nas premiações. Então, teve um exemplo lá que mostra no documentário que ela foi apresentar uma premiação. Ela subiu no palco lá, aí sabe quando a pessoa sobe pra apresentar, ela tem que falar os 5 indicados, e aí ela fala quem ganhou? Ela subiu tipo Homem-Aranha. Não, ela fez, gente, uma confusão, assim, tipo, já subiu, aí errava, confundiu o nome. America. Just one moment, please. For crying out stinking loud, please tell me when you're going to drop it. Okay, and the winner is... Aí ficava rindo pro pessoal. Aí... Você não ganhou, otário. Ela foi a grande criadora, inspiração da pegadinha do Ela fez ao vivo em Hollywood. Pelo menos ela sabe ler, né? Diferente de outros artistas. Né? Falou aí, um beijo pra galera do Glee. Não fala mal do Glee, galera. Não pode falar, né? Porque é amaldiçoado. Se você... qualquer coisa do Glee, você... Enfim, aí tinha já esses rumores aí pro começo dos anos 2000, né? E aí vamos falar um pouquinho da vida amorosa dela. A Brittany, como vocês já falaram, teve a questão do Ashton Kutcher, mas antes do Ashton, ela teve um breve affair com o Eminem, na época do filme 8 Mile. Affair de respeito, Pois né? essa garota, ela não brinca em serviço. Ou brinca, vocês vão ver mais pra frente. Pode ser. Mas Quem sou eu pra julgar? a vida imita a arte, entendeu? Porque ela pegou o Eminem, ela zerou a vida, né? Exato. Não precisa mais de nada. Não precisa. Tá tudo Mas bem. ela falou, não, acho que eu não zerei. Eu quero ir pro próximo chefão. Aí ela pegou o Ashton Kutcher. Aí ela zerou de novo a vida. Esses dias eu li uma
uma análise falando... Análise, né? Grande análise. Falando que ele tem tudo pra ser o novo George Clooney da nossa geração. Pô, deixa ele morrer antes, daí você cria o troféu George. Enfim, aí depois, né, ela namorou esses caras aí, e ela já tinha ficado noiva 2 vezes antes dela conhecer o famigerado Simon, que eu mandei foto pra vocês. É bem esquisito, bem esquisito. Pra quem saiu do Eminem e Ashton Kutcher, eu não entendi como ela foi parar aí. Ela não precisava, né? Ela podia ter ficado solteira o resto da vida. Estaria viva, pelos vistos. Estaria. Né? Solteirona convicta, envelheceram no azeite ali, ganha mais. Exato. Hoje ela teria, acho que, seus 45 anos. Então, ia estar com tudo ainda. Mas ela já tinha, então, ficado noiva 2 vezes, deu errado. Até o Ashton Kutcher chegou a dar uma entrevista falando sobre ela, e ele falou que ele nunca tinha conhecido alguém com tanta pressa, assim, e tanta determinação pra ter um relacionamento definitivo, assim. Ela já falava de casar, ela já queria planejar, assim, uma coisa mais definitiva na cabeça dela. E aí, depois que ela foi gravar um filme lá em Tóquio, aí voltou em 2006, ela tinha acabado de terminar o segundo noivado dela, e aí ela teve uma reunião com um diretor, roteirista, que era o Simon, que eu vou falar um pouco mais dele pra vocês, e eles estavam mais ou menos no mesmo momento de vida. Vocês vão entender que o momento que ela falasse seria o momento que ele ia falar também que ele tava, porque, né, enfim, já tô por aqui com esse cara. Mas, enfim, eles acabaram se casando, assim, super rápido. Acho que ele era 8 anos mais velho que ela, por aí. Era, assim, praticamente um senso comum entre todo mundo que era próximo dela, exceto a mãe, né? De que ele era muito ruim pra ela, ele era muito controlador, ele parecia, assim, ter uma personalidade muito diferente da dela. E os amigos dela, em entrevista, tudo, alertaram, né? Tipo, esse cara não tá te fazendo bem e tal. Desde o início, eles já perceberam, assim. Gente, escutem os amigos de vocês, sabe? Se é um amigo ou outro falando, ok, você pensa melhor. Mas se é todos, tipo assim... E a sua mãe? Não, a mãe não, a mãe não. Não? Então esse talvez tenha sido um dos grandes problemas. Pode ser. Estranho como essas coisas acontecem, tipo... Mesmo você sabendo, você se submete a essas coisas, assim, pelo amor de Deus. Exato. Tadinho já me salvou uma vez, né? Nem cola, man. Mas enfim, voltando, né? Vou falar um pouco pra vocês sobre o Simon, pra vocês saberem um pouquinho mais da peça aí que surgiu Vocês verem como a pessoa tava exalando uma energia boa ali pra atrair isso que ela atraiu na vida dela. O Simon. Quem era o Simon Monjack? Então, como eu falei, ele era mais velho que ela, né? Uns 7, 8 anos mais velho que ela. E no documentário, eles contam que ele era um cara realmente muito controlador, assim. Só que ele também, assim como todo psicopata, ele era bem convincente. Então, não falam que psicopata é uma pessoa convincente, uma pessoa charmosa. Uhum. Exato. Porque bonito ele não era. Né? Então. Tem uma sedução. Mas ele tinha essa coisa de ser uma pessoa não era mesmo. charmosa. Acaba que quem tá numa posição de vulnerabilidade acaba sendo, né, mais aberto para essas pessoas dominarem a vida delas. Então, vou trazer alguns exemplos do que ele mesmo, Simon, falava sobre ele mesmo. Teve um exemplo de um produtor, né, que contou no documentário que ele foi jantar com esse Simon. O Simon, na época, tinha uma namorada que não era a Brittany, era outra garota. E ele começou a falar sobre ele na mesa do jantar, né? Eu sou o Simon, eu tava falando um pouquinho da minha vida. Ao longo do jantar, ele conseguiu falar algumas coisas extraordinárias que vocês vão ficar sabendo agora. O ego do macho. Total. Vai. Ele falou, ó o ego, ele falou assim, que a família dele era bilionária, que ele era um grande herdeiro ali, que o avô dele tinha fundado uma puta empresa de ferro britânica, que ele era, tipo, o herdeiro do, sei lá, um cara muito grande. Aí ele falou que já tinha tido vários affairs, né, e tal, que conhecia bastante pessoas influentes, e que ele, inclusive, tinha namorado a Madonna por um breve período. No sonho. Foi um breve período de 2 horas enquanto eu sonhava. Ele falou, o Kader, que é médico, ele vai gostar aqui desse mistério da medicina. Ele falou que ele tinha câncer em estágio terminal, galera. Só que aí, por ele ser muito rico, né, bilionário, ele comprou um tratamento alternativo, ele conseguiu pagar por esse tratamento, que tinha relação
com tubarões, que eles retiravam ali uma parte do tubarão e conseguiam fazer o tratamento ali na medula, não sei lá o que, do cara. E aí, ele, o que aconteceu? Ele está curado. Ele foi curado. Ele contou isso no jantar, assim, história tristíssima. Fonte Times New Roman. Mas ele contou. E aí, o que mais que ele tinha? Além, né, de ter namorado a Madonna, ser herdeiro bilionário, teve o câncer lá do tubarão. Aí, ele falou que ele tinha uma coleção de Ferraris, que ele tinha 17 Ferraris. Falou assim também, eu sou um diretor roteirista de sucesso, né, galera? Não quero falar muito de mim, mas vou falar só mais dessas coisas. Eu fiz um filme que tá bombando lá na Inglaterra, né, lá nas minhas terras. Ele era British, tá? Britânico, no caso não tinha falado isso antes. Ele falou, olha, nossa, eu tô bombando no Reino Unido, cara. Eu fiz um filmaço que tá recebendo as melhores críticas. E aí depois esse produtor foi olhar, porque ele falou, caramba, né, eu tô com o Pica das Galáxias aqui almoçando, né, jantando, sei lá. Aí ele foi pesquisar sobre o filme, né, e o filme, tipo, no documentário mostra um trecho desse filme, gente, e se eu pudesse desver 5 coisas na minha vida, isso seria uma das coisas. Tipo, é muito ruim. E o produtor foi ver que realmente tava, gente, com as piores críticas possíveis, tá ligado? O cara era um lunático. Tava na boca do povo, mas não desse jeito que ele queria. Exato. Rotten Tomatoes 30%. 30%. É o famoso fale bem, mas fale mal, mas fale de mim. Exato. Exatamente. Não, sério, ele conseguiu, assim. E ele ficava com a namorada do lado e ela, tipo assim, é isso mesmo. Vergonha alheia. E aí, o que aconteceu, né? Meses depois, eles terminaram, aí a garota falou, eu vou mesmo tacar a merda no ventilador. Aí ela entrou em contato com esse produtor que eles tinham jantado, né? Mandou um e-mail, na época, e-mails estavam no topo da comunicação. E ela mandou um e-mail falando, olha, você lembra que a gente jantou juntos, né? Eu tava com meu namorado Simon, maníaco. Aí ele contou essas histórias. Era tudo mentira, caso você não tenha desconfiado, né? Era tudo mentira. Na verdade, eu que bancava o Simon, tá? E agora que eu tô numa fase de vacas magras, ele terminou comigo. Quem que sustenta uma mentira e ainda banca o macho? Ai, amiga, tem cada Triste. maluco. Cada maluco. Triste. Vamos orar por ela. Bom, ela se livrou, né? Então acho que ela não precisa mais de orações, porque ela se livrou muito. Mas, além disso, né, quando você vai perguntar pra família dele, eles confirmam realmente, porque os familiares dele deram uma entrevista lá no documentário, e eles falaram, olha, ele cresceu uma pessoa muito inteligente, ele tinha lá seu charme, ele sempre conseguia fazer as pessoas gostarem dele. Gente, tudo isso aí parece green flag, mas é tudo red flag. Parece mesmo. Meu Deus. Aí a mãe dele falou, tipo, que ele era muito mais alegre, pra cima, antes do pai dele falecer, que o pai dele faleceu quando ele tinha 16 anos, que depois disso ele mudou o comportamento dele, assim, drasticamente, e ficou meio lelé da cuca. Voltando, né, gente? Voltando agora pra Britney. Então, Britney Spears! Não, Brittany Murphy. O que aconteceu, então, depois que juntou esses dois, né? Os mais próximos dela falavam que ela praticamente se tornou uma refém dele, assim. Que ela estava totalmente envolta pelas mentiras dele e tudo que ele falava para ela. E que eles citaram algumas coisas que ela fez na época, que foi um comportamento também bizarro, de quem realmente está imerso em uma relação tóxica e tipo, muito lá no fundo já, sabe? Começou que ela demitiu todo mundo da equipe dela. E aí o Simon passou a ser o único responsável por administrar a carreira dela. E tudo que queriam falar com ela tinha que passar por ele antes. Sinal que vai dar tudo certo. Confia. Até aí... Confia. Até aí o cara era, né? O cara tinha 17 Ferraris, ele era um grande herdeiro, administrador, então ele ia conseguir dar continuidade à carreira da garota. Tá falando mal de quem trabalha até agora, né? Só tô vendo isso. Desculpa. Verdade, desculpa. Ele tá economizando o dinheiro dela. Exato. Fazendo ela pagar por uma pessoa quando ela pagava por 7. Total. Ele falou, eu vou assumir. É o self-made husband. É. Aí o que aconteceu também, outra coisa super saudável, galera. Ela falou, quer dizer, ele falou, chega, amor, tá muito no Zap, nem existia o Zap na época. Era isso aqui. O ICQ. Você não vai ter mais um celular próprio, tá? Acho que não precisa.
vai ser um celular meu, que as pessoas quiserem falar com você, elas ligam pra mim. E aí ele mudou, além disso, ele mudou todos os telefones dela. Então mudou o telefone da casa, mudou o telefone, o celular, né, que ela atenderia, mudou tudo e não passou pra mais ninguém. Era tipo, quer falar com ela, vocês falem comigo. Saudável, de novo. Gente, um super administrador, eu achei, né? Ele centralizou. Ele centralizou. Cara, o João Dória dos anos 2000. Gestão. Acelera, Britney. Acelera, Britney. Aí, eles tinham, né, um personal trainer lá. E, inclusive, esse personal tinha levado um calote do Simon anos atrás. Aí o Simon voltou, assim, com o rabinho entre as pernas e falou, então, agora eu tô namorando a Brittany Murphy, sabe? Aquela gata artista, então. Tem como a gente treinar com você? Aí o cara falou, então, você lembra que você me deu um golpe? Aí ele falou, não, vou pagar tudo. Vou pagar tudinho. Mês que vem. Os 14 meses de aluguel lá, do seu Madruga. O 30 de fevereiro, famoso. Exato. Beleza. Aí esse personal, ele deu entrevista falando que a Brittany chegava super chapada pra treinar, assim. Porque não parecia que ela tava chapada de, tipo... Termogênico. Ou termogênicos, ou chapada de amor, chapada de diamantina. Qualquer coisa. Ela tava chapada, parecia que era de remédio. Usou Zolpidem na veia, fala arrastada, ela ficava voada no treino. E o que falavam com ela, o Simon respondia. Ela tava metendo Tasmania no treino. Tava. E aí, os amigos dela chegaram a fazer uma intervenção, mostrando, né, as fraudes do Simon, que ele, né, era um cara manipulador, que ele mentia e tal. Ela e a mãe dela, super sensatas na época, né, zero influenciadas por ele, falaram, não, sabe o que é? A gente acredita no Simon. E ele não fez nada disso, tá? Fonte, Simon. O Simon não é culpado. Fonte, Simon. E ela aí demitia todo mundo que falava. Tipo, a pessoa vinha, o diretor de alguma coisa, então, esse cara é um maníaco. Ela falava, não é não, inclusive você tá demitido. Então, assim, ninguém podia falar nada pra ela, assim. No set ali de um dos últimos filmes que ela gravou, uma amiga dela mencionou, assim, que ela não falava com mais ninguém. Porque antes a Brittany era super social, né, extrovertida. Quando ela tava com o Simon, ela ia lá, gravava, e dava o intervalo da gravação, ela ia pro carro e ficava dentro do carro com ele, fumando cigarro e esperando dar o tempo, assim. Então, outra coisa super saudável. Vocês viram que o casal passava bastante tempo junto. Exato. E aí, o que aconteceu? Ela tava gravando um filme, que foi um dos últimos que ela fez, né? O que chama Across the Hall. O produtor falou que, né, tava muito difícil trabalhar com ela, que ele quase demitiu ela. Por quê? No começo, quando ela foi começar a gravar, né, nas primeiras semanas, ela tava super autoastral ainda, participativa, falando, por que a gente não faz assim, não faz assado, sabe? Viva, sendo ela mesma. Só que o tempo foi passando e ela começou a ficar, tipo, com uma mudança bizarra de comportamento. Ela esquecia as falas. Ela ia passar o intervalo do filme, assim, com o Simon e ela voltava super aborrecida. Ela ficava sem energia, ficava confusa. Começou a recusar fazer umas cenas mais íntimas, assim, né, com outras, tipo, par romântico, assim, porque ela falava que ela estava muito envolvida no próprio relacionamento amoroso dela, da vida real, e que ela não conseguia nem atuar dela estando com outro homem, sabe? Então ela começou a ficar... Ele não deixava ela nem dar um beijinho. Né? Que é isso? Não pode nem dar uma escapadinha pelo pró dos filmes. Não tem amor, não é traição. Toxicidade, mano. Meu Deus. E aí, o Simon percebeu que estavam querendo, né? Cortem as cabeças. Ela era a primeira da fila. E aí, ele falou, não, dá mais uma chance pra ela. Ela vai melhorar no comportamento, né? Tipo, deu uma puxada nela lá. Eu vou diminuir a droga dela. Exato. Meio Zolpidem. Vou dopar menos. Aí, ela tava cada vez mais magra também. Simon cada vez tomando mais conta do trabalho todo dela. E o estopim, assim, foi que ele virou até o quê? Maquiador dela. A pessoa tinha uma autoestima de, mano, milhões. Os milhões que ele não tinha na conta, ele tinha na autoestima. Que a pessoa... Nessa fase de TikTok, isso vira moda, viu? Meu namorado me maquiando, dá altos vídeos, cara. Eles foram os grandes pioneiros dessa trend. Exato. Tanto que eles entrevistaram a maquiadora desses últimos filmes, assim, e ela falava que, ela chegava pra gravar com a boca, tipo, muito acima, assim, porque ele tentava fazer um batom com um bocão. Eu acho que ela tava virando Joker.
Era tipo eu me maquiando. Exato, parecia que eu tinha ajudado ela, tá ligado? Até isso ele começou a fazer. Então, assim, ele tava substituindo tudo da vida dela, assim. E aí, ok, ela saiu, então, né, a carreira dela de estrela, né, de filmes que iam pro cinema, grandes estreias, pra uns filmes tipo aqueles besterol, nada a ver, lixoso, assim, e que não tinha nem estreia no cinema. Os filmes iam direto pra cinema da Blockbuster. Saudades. Ela participou do Mutantes. Tipo, ao invés de ir pro BBB, ela foi pra Fazenda, tá ligado? Tava perdendo cada vez mais trabalhos e o pessoal falava, meu, porque a indústria ali, ela é realmente, né, se for pensar, ela é muito pequena, né, todo mundo se conhece ali. E eles falavam, meu, vocês vão montar a equipe, não chama a Britney porque é muito difícil trabalhar com ela, o marido dela é um lunático, não dá pra lidar mais e tal, então ela foi perdendo trabalhos. E aí, em novembro de 2009, ela foi pra Porto Rico. Vocês já foram pra Porto Rico? Jamais. Não. Então ela foi. Ela foi porque ela foi gravar o filme The Caller. E, obviamente, né, quem que foi junto? O Simon. E eles voltaram. Daqui a pouco você vai falar do Psycho, foi junto. Simon Psycho. Mas eu acho que nos Estados Unidos eles brincam de Simon Diz, Simon não é? Says. O mestre mandou. É tipo, o mestre mandou. O famoso mestre mandou o Simon Says. olha só. É uma grande coincidência, tá? Eu prometo que o Simon Says existe antes do Simon Monjack. Eu acho que ele que inventou. Ele mudou o nome da brincadeira. Pensando bem aqui, que eu bem me lembro, foi isso mesmo. Ele manipulou os Estados Unidos inteiro pra virar O Simon Says. britânico, de novo a Inglaterra manipulando os americanos. Malditos americanos, nem veem o que tá acontecendo. Complicado, meu. Não, aí ela foi lá pra Porto Rico e aí, né, mal pisou lá, já voltou, porque menos de um mês depois ela foi demitida do filme, porque o Simon arranjou confusão lá, né? E ela voltou pros Estados Unidos. Mas aí foi nesse meio tempo que os dois ficaram doentes. Acho que, se eu não me engano, a mãe também tava junto, porque a mãe é coitada, a mãe é uma coitada. É maluca também, doida. Gente, eu sou contra a violência, mas nesse caso, não tinha ninguém pra dar um tapa nesse cara. Nesse cara, na Britney, na mãe, fala, acorda, galera. Vou falar 2 nomes pra você, Britney. Pra você comparar. Simon ou Eminem? Você Exato. troca Simon por Eminem. Sim. Ela tá com aquele negócio da Eliana, né? Exatamente. Aí, eles começaram a ficar meio doentes lá em Porto Rico, né? Pelo menos eles falam que foi lá. Falam não, né? Ninguém fala mais nada, porque todo mundo já partiu dessa pra alguma outra. Mas... Simon morreu também? Não sei. Simon Says. Eu vou contar o que aconteceu. Simon Says. Em dezembro de 2009, né? Então ela já tinha sido demitida e tal. Ela voltou para os Estados Unidos, aí ela foi lá naqueles eventos de lançamento do filme que ela tinha feito aqui, lá nos Estados Unidos. Premiere, famosa Premiere. A Premiere! Muito obrigada! Não, gente, eu não lembrava a palavra legista e no roteiro eu fiquei escrevendo responsável pela autópsia. Perfeito. Ai, caralho. Mas tudo bem. Pós-Covid, 2 vezes Covid, então foda. metade do meu cérebro foi. Pena que uma vez não anula a outra, né? Eu queria muito que anulasse. Eu queria muito que anulasse. Não tem uma doença que deixa a gente inteligente, né? Sempre. Não tem. Não tem coisa pra vir pro futuro. Cada vez mais meu cérebro vai indo Eles embora. saem assim. Se bater caralho. assim, ó. Se eu pular de lado, cai pela orelha. É impressionante. Aí, o que aconteceu, né? Em 2009, lá dezembro, foi dia 20 de dezembro, né? Fazia umas 2 semanas que ela tinha feito a última aparição dela, que foi aquela fotinha que eu mostrei pra vocês e que vai estar no post do episódio, que é aquela foto que ela tá bem magra, sabe? O cabelo já escurecido e nananã. Ah, sim. Ali foi a última vez que ela foi vista, assim, em público, porque no dia 20 de dezembro de 2009, ela passou mal de madrugada e foi encontrada, né, desacordada no banheiro. E aí tem uma ligação da mãe dela pra polícia, né, 911, chorando e falando, minha filha tá desacordada, alguém me ajuda. É uma ligação que eles repetiram mais ou menos 450 vezes no documentário. E aí, olha que coisa nada suspeita, hein? Gente, até o momento, então, o Simon, zero, né, sus, assim, o cara... Trabalhador, super Suave. companheiro, muito companheiro, né, tipo assim, demais. Ele largou a vida dela Não. pra ajudar a carreira dela. Ele largou a Não, vida mas ele dele realmente pra largou a ajudar vida dela.
Exatamente. Você tem razão. Mas eu quero fazer um adendo. Nessa foto que você comentou, se foi ele que fez a maquiagem, tá muito boa. Foi um bom impulso. Tá? É verdade. Ele fez uma maquiagem de pessoa doente. Nossa, tá ótimo. Ela tá com olheiras. A noiva cadáver. A noiva cadáver. Foi essa mesmo, que ele foi inspirado em Wandinha. Pronto. Eita, aí olha que coisa, gente. O Simon, ele negou a autópsia. Falou, não precisa. Pra quê? Vamos aceitar o decorrer da vida. Vamos. A minha esposa, uma mulher saudável de 32 anos, caiu morta no banheiro, mas não vamos ficar olhando essa coisa que ficou no passado. Eu quero olhar pra frente. Essa ferida tá muito exposta, eu não vou. Chega, deu pra mim. Aí os médicos investigadores olhando pra ele e falando assim, foda-se, meu irmão, vai tomar no seu cu, caralho. Eu vou fazer autópsia dessa mulher eu vou virar ela do avesso, você não tá entendendo. Vou buscar agulha no joelho Eu dela. vou fazer o escarcéu no corpo dessa mulher, o que restou. Você não tá entendendo. Depois, né, em entrevista, o pobre do Simon, né, alegou que ele não queria porque ele falou, como? Eu vou pedir na frente da mãe dela para cortar a carne da linda filha dela. Eu falei A que era autópsia não é feita na frente de testemunhas. Eu não sei o que aconteceu aí, né? Família, vamos lá. Aqui é o baço. Ok. Eu vou tirar o fígado. Ninguém avisou que ela tinha um soprinho no coração, galera. Que coisa! E aí, em torno de 55 dias depois, assim, a autópsia, o resultado saiu, né? E aí, algumas coisas foram constatadas, tá? Prestem atenção aos fatos, porque no final eu vou falar pra vocês as teorias bizarras que tem ao redor dessa morte, e vocês precisam saber esses fatos todos. Você vai ter chamado oral, tô brincando. Mas só pra vocês entenderem, né, o que a autópsia trouxe. Na autópsia mostrou que ela estava extremamente anêmica. Era óbvio. Aí pela foto a gente viu. A responsável pela autópsia, né, que agora a gente sabe que é a legista. Ela falou que caso a Brittany tivesse ido, antes de morrer, né, claro, ela tivesse ido no hospital fazer qualquer exame, isso teria sido detectado muito facilmente e que ela teria sido internada na hora, assim, de tão grave que estava a anemia dela. Seria caso de internação, não é nem, vai pra casa repor um pouquinho de ferro. Não, tipo, a menina tava muito ruim da anemia. E os pulmões dela estavam com indicação de pneumonia forte e uma pneumonia, entre aspas, né, o termo que eles usaram, mas estabelecida, assim, ou seja, não era uma coisa do tipo, pegou, ela tava com pneumonia há 2 dias, assim, tipo, ela já tava pelo menos umas 2 semanas com o pulmão bem comprometido. Aí também não tinha evidência nada de álcool, abuso de substâncias ilegais, né, no sistema dela. E aí o resultado da autópsia não foi satisfatório, né? Basicamente todo mundo falou que tipo, e aí? Tá bizarra essa história, né? Os fãs nunca acreditam na morte de ninguém, né? Por isso que Tupac, Elvis, Michael Jackson, tá todo mundo vivo, menos o Paul McCartney, esse aí morreu. E uma outra entrevista, né? Perguntaram pro Simon e pra Sharon. Quem é Sharon? Aquela senhora que tava abraçadinha no Simon. Nada sinistra. Essa não era a mãe dela? É a mãe dela, é a Sharon. O Simon e a Sharon foram perguntados, né? Pessoal, a Brittany tava doente, né? Como que ela tava antes de morrer? E eles falaram, olha, sendo bem sincero, nós 3 ficamos, assim, um pouquinho dodóis, coffee, resfriados, né? Umas semanas antes, porque a gente foi viajar lá pra Puerto Rico pra ela ser demitida. Só que, assim, ela teve no máximo uma laringite, assim, que eu identifiquei aqui, eu que não tenho nenhuma formação na área, identifiquei que foi uma laringite, mas depois ela tava ótima. Deu um chá de guapo. Total. Aí ela tomou um biotônico Fontora, melhorou da anemia, porque ela começou a comer super bem, vocês nem... Abriu total. O que acontece? Eles entrevistaram a mãe do Simon sobre isso também, a mãe do maluco, né? E a mãe do Simon comentou que ela tinha falado com a Brittany pela última vez em torno de 1 mês antes dela falecer. E nessa ligação, a Brittany chegou a comentar: sogrinha, eu tô com dificuldade para respirar. Eu subo a escada aqui da minha casa, eu já fico muito ofegante, cansada. Pode ser Covid, o primeiro caso. Eu fiquei lendo essas coisas e falei, olha, teve febre? Teve perda de memória recente? Confusão comeu mental. Morcego? Mas, ok. Aliás, o Ozzy tá bem? O Ozzy falou que não tá aguentando mais a saúde Quem é que ele Ozzy? tem.
O Ozzy Osbourne do Black Sabbath lá. Por quê? Porque ele comia morcego durante os shows dele. Mano, e ele não morre, ele usa tudo, não morre, tá melhor que nós. Tá mais vivo que nós. E ele não tá aguentando mais sua saúde, ele queria dar uma morrida e não consegue. Ai, caralho! Uns com tanto, outros com tão pouco, não é mesmo? Exatamente. Anota ele pro próximo episódio, bizarro. A família dele fazia até um programa de TV. Não, eu vou chamar ele mesmo pra vir aqui. Bizarrismos eu mesmo. Mas ele vai falar, saúdes bizarras. Bom, e sobre a investigação, né? O que aconteceu? O Simon não queria autópsia, né? Não queria falar, não quero falar com a Bandeirantes, exceto uma repórter lá que mandou umas flores pra casa dele, ele falou, simpatizei. Aí ele começou a se abrir para essa repórter, né? Ela deu entrevista também no documentário. Essa repórter, quando ela foi encontrar o Simon, né, para falar sobre a situação toda da Britney, do falecimento dela, ela falou que o Simon se colocava muito no discurso dele como, assim, o grande responsável pelo sucesso da carreira da Britney. Tipo, literalmente a carreira dela foi de mal a pior desde que ela conheceu o cara. Mas ele disse que ele foi o grande, assim, ele chegou, ela passou a existir. Tudo depende de onde você quer chegar, né? Se ela quer chegar na morte, também. É o fundo do poço? Ele foi o bom Os investigadores, né, nessa mesma época, entraram lá na casa, né, e encontraram, gente, uma coisa super saudável. Em torno de 90 caixas de remédio. Sabe aquele tubinho laranja dos americanos que eles têm? 90 tubinhos daqueles eles encontraram dentro do quarto. Qual que é o nível aceitável pra eu contar aqui em casa rapidinho? Peraí, esconde esse remédio aqui, a gente tá falando da Britney. Eu não sei, mas eu acho que não é 90. Nem 45, assim. Acho que 10 já tá um pouquinho esquisito. Mas eles acharam aí, tinha lá, tipo assim, nome de Simon, no nome da Britney, nome da Manuela, nome do Kader. Tava no nome de todo mundo o remédio lá. Eles tinham uns nomes X, assim, a Lili fulana. Era estoque. Porque eles tinham que dar algum gato lá pra pegar essas receitas, e aí se eles colocassem tudo no nome de uma mesma pessoa, eles iam falar, que coisa estranha, por que essa pessoa tá precisando de 90 caixas de remédio? De Rivotril. O que tá acontecendo? É um elefante? Então, qual que houve? Aí tá, um tempo depois da morte dela, né, acho que menos de um mês, assim, eles não tinham ainda contratado um bom profissional de relações públicas para fazer ali a comunicação oficial, né, do Simon, da mãe da Britney com o público e tal. E eles falaram, vamos dar uma entrevista? Vamos dar uma entrevista. Gente, eles deram o que pode muito bem ser chamado da entrevista mais cringe que vocês já vão ver na vida de vocês. É aqueles talk show meio que, como se fosse a bancada do Jornal Nacional, só que com os dois convidados sentados do outro lado. E o cara lá, acho que era Larry, alguma coisa, perguntando pra eles sobre como eles estavam, né, com essa morte recente da Britney e tal. E, tem umas coisas que aconteceram nessa entrevista que vocês vão ficar meio na casa de vocês, tipo, aqui. A mãe da Britney tava lá, tipo, aos prantos, assim, no set. Parecia que também tava chapadona de remédio, tipo, dopada, assim. Entendo, né? Tipo, porra, teve uma puta perda, até às vezes a pessoa demora um tempo pra ela conseguir se recuperar. E aí o Simon falava muito mais, né, do que a sogra dele. E aí ele falava assim, a minha sogra, nesse tempo ela tá precisando ser abraçada durante a noite. Umas coisas esquisitas que, tipo, parecia que eles estavam sendo um grande suporte do luto um do outro, mas assim, eles começaram a falar que à noite, a sogra vinha chorando lá na cama e eles dormiam juntos. Dormiam mesmo, eles falavam. Mas essa foto dos dois, eles já parecem um casal. Gente, é muito esquisito, tipo, que tipo de relação, né, eles construíram? Porque, por exemplo, eu não imagino, sei lá, eu faleci e a minha mãe indo dormir com o meu namorado, tipo, pra eles se consolarem. Tipo, o que Cara, eu volto e puxo o pé dos dois, mano. Eu te falo, pelo menos escondam isso do restante da sociedade, porque não dá pra explicar, velho. Caralho, velho, que nojo. Exato. Imagina, cara, você perde sua namorada, aí a sua sogra lá vem dormir com você, tipo, pra vocês se consolarem. Por isso eu tô solteiro, cara, não quero passar essas coisas. Esse é o único motivo pelo qual. Esse é o único. E mais uma vez a gente incentiva o Kader a namorar. Nossa, mas por favor, galera, se cuidem pra que isso não aconteça e o Kader não tenha que dormir com a mãe de vocês.
Uma parte da entrevista, a Sharon, né, começa a falar, porque minha filha, antes de morrer, falou pra mim, mãe, eu estou morrendo, eu te amo. Aí o entrevistador falou, nossa, então você sabia? Ela sabia que estava morrendo? Deu pra falar com ela? Sim, isso foi em torno de 1 hora antes dela morrer. Aí o Simon faz tipo, não, xixi, cala a boquinha. Não, você tá confundindo, sogrinha. Fofa. É o famoso hush, hush. Say no more. Hush, hush. Say no more. Say no more. Aí, o entrevistador pergunta da herança, aí ela fala, ai, mas eu não sei, a Sharon fala, eu não sei, é o Simon que tá cuidando disso agora. Aí o Simon fala, xixi, sogrinha, a gente nem tá pensando nisso nesse momento. Tipo, ai, caramba. A verdade é que o Simon meteu um bem dormido nela e na sogra, cara. Bem dormido. O encantador de velhinhas. Aí ele começou a falar que o Simon fala nessa entrevista que eles querem fazer uma fundação em nome da Britney para honrar estudantes. Tipo, umas coisas assim, X, né? De fato, essa fundação foi criada, só que assim, na primeira tentativa que criaram essa fundação, ela já deu errado. Porque eles mandaram um e-mail para algumas pessoas que conheciam a Britney, falando assim, oi, aqui é a Fundação Brittany Murphy. Você pode contribuir com, tipo, $50 mil? Eles pediam milhares de dólares, assim. Aí a pessoa falava, que porra é essa? Tipo, não, velho, nem sei de onde veio. Aí, tipo, em 2 dias eles desligaram o website da fundação, que já não deu certo. Só que isso pegou super mal, porque a mídia começou a falar, porra, o Simon tá tentando arranjar dinheiro, né, captar dinheiro das pessoas, usando a morte da mulher dele. Leonato pós-mortem, assim, já. Exato. Uma coisa muito bizarra, mano. Só que eu achei legal que as pessoas se recusaram, né, a fazer isso. Porque tipo, podia muito bem as pessoas virarem e falarem, eu vou fazer pra aparecer, assim. Eles falaram, velho, o que esse cara tá querendo, sabe? É que ele era muito bacana, né? É verdade. Então... Segundo ele. Segundo fonte, ele. Ele se achava muito legal e era isso. E aí, essa repórter, lembra que eu falei pra vocês que o Simon tinha uma amiga repórter? Vocês não lembram? Sim, levou flores. Sim, essa mesma. Ela foi lá conhecer, né? 2 meses depois que a Britney tinha morrido, ele falou, vem conhecer minha casa aí, cola aí que... É uma cilada, Bina. E ela foi com um amigo, assim. E aí, algumas coisas que ela percebeu nessa visita, né? Primeiro, o comportamento do Simon, que tava bizarro, que ele ficava falando sobre a segurança da casa, ele ficava olhando as câmeras e falando que eles estavam no alvo do governo, que o governo estava observando eles e tal. Aí ela falou, bom, esse cara já era maluco, agora eu percebi que ele é totalmente perturbado. A casa em si era muito bagunçada, parecia a casa daqueles acumuladores, assim, sabe? Mas é porque ele trabalha muito, ele não tem tempo de cuidar da casa. É verdade. Se bem que a principal fonte do trabalho dele já tinha morrido, né? Morreu. Que coisa, esse aí era bom. O banheiro que ela faleceu tava igualzinho, tá? Ele falou que ninguém tinha mexido lá ainda, que ninguém tinha coragem de entrar lá pra ficar um tempo. Beleza, outra coisa é que a repórter viu a cama do quarto e viu que a cama tava de fato bagunçada dos 2 lados, o que indicava que tinha mesmo 2 pessoas dormindo ali. E ele mesmo nessa visita falou, eu durmo aqui, às vezes minha sogra vem aqui pra gente se confortar, tipo... Se passasse uma luz negra ali, então... Ai, que horror, mano. Vou ter que colocar aqui esse episódio pra cima de 18 anos. Ai, meu Deus. Aí, o Kader... Eu não quero mais participar agora. Eu tô enojado. A gente também tá. E aí, gente, o que aconteceu? Depois, né, a mãe do Simon falou que depois da morte dela, ele foi se deteriorando, que ele não conseguia aceitar a morte dela, que ele entrou em negação, que ele virou o grande vilão perante a mídia, claro, né? Que aí ele começou a perder cabelo, né, ficou com a calvície ali mais aparente, que tava sempre todo desarrumado, isolado de tudo e todos e tal. A mãe dele falou, o meu bebê está sendo prejudicado. Esse cara, que era o Relações Públicas ali do Simon, ele visitava, o novo, né, porque eles contrataram depois da entrevista bizarra lá, ele contou no documentário que ele ia às vezes lá na casa do Simon, né, pra visitar, pra falar, tipo, e aí, né, tipo, vamos fazer uma estratégia aqui pra você se comunicar com o público. Só que, tipo, ele foi, na última vez que ele foi na casa do Simon, ele falou que o Simon tava bem fraco, assim, debilitado, que ele tava fumando charuto um atrás do outro, bebendo uísque,
e que ele suava, né, transpirava muito durante a conversa. E ele tava sentado no sofá e ele dormia do nada, ele tinha uns breves apagões, assim. Tipo, ele tava conversando, aí ele fazia igual o Kader aqui, ó, sumia do nada, parava de comentar. Não, e aí ele falou que o cara meio que dormia, o Simon meio que dormia no meio da conversa, depois acordava e voltava a falar, assim, uma coisa bem esquisita. Crise de ausência chama, né? Uma convulsãozinha, assim. Ele tinha que usar aquelas 90 caixas de comprimido, né? Então. Eles já tinham comprado. Não dava pra deixar vencer, né? Vai deixar ele estragar? Sacanagem. E aí, outra coisa que ele notou durante essa visita, né? É que a casa tava com bastante mofo, assim. A casa tava muito descuidada. Que tava, tipo, cada vez que ele ia lá, tava mais aparente, assim, que a casa tava descuidada, que tava com mofo. Então, era na parede, em torno da janela. E assim, né? O mofo, ele nasce de dentro pra fora da parede. Então, a partir do momento que ele começa a aparecer, a ficar mais aparente, que ele já tá ali, né, com residência própria e já recebendo encomenda pelo correio no endereço daquela parede. Então, assim, muito bizarro que, tipo, eles não estavam nem olhando pra isso. O que aconteceu no dia seguinte dessa visita desse publicista, né, que foi lá, dia 23 de maio de 2010, 5 meses após a morte de Britney, o Simon, ele mesmo, faleceu aos 40 anos de idade, na mesma casa, praticamente no mesmo cômodo e com os mesmos sintomas. Foi o mofo que matou Olha ele. só. Será? Mesma casa, no mesmo bairro e as mesmas flores do mesmo jardim. Nossa, cara, como que você vem com essas referências, mano? Ah, é um grande programa aí, né? Ele voltou pra... Olha, ele tem que participar de todos os episódios. Na verdade, não. O mofo, eu acho que ele tava matando ela aos poucos e o mofo talvez tenha... Não sei. Foi o estopim agilizado. ali, né? Quem sabe? O mofo é o grande psicopata dessa história. Tem um Qual filme de desses terror fungos? do mofo, não The é? Last of Us começou ali. Bom, pessoal, chegamos aqui em 50 minutos mais ou menos de episódio. Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. E aí, no próximo, parte 2, vocês vão encontrar um pouco mais sobre o passado do Simon, né? Entendendo como que ele chegou até a Britney, né? Qual o caminho que ele percorreu antes disso. Algumas reviravoltas sobre essa história. E as teorias, né? Que é o que a gente mais gosta de discutir ali. O que aconteceu, quais as possibilidades. Então, essa é a parte 1. A parte 2 já deve vir logo em seguida. E é isso, depois conta pra gente o que vocês acharam, se vocês gostam de episódios assim mais longos, a história mais desenvolvida. E é isso, um beijinho e até o próximo episódio.